Lipólise. Outros processos de oxidação dos ácidos gordos. Para além da beta-oxidação, que é o processo habitualmente mais frequente nos ácidos de oxidação dos ácidos gordos, existem outros processos. Concretamente, quando os ácidos gordos são de cadeia muito longa, a aciltransferase da carnitina normalmente não consegue transportá-los para dentro da mitocôndria. Portanto, nessa situação, ocorre uma primeira beta-oxidação nos peroxisomas, que vai reduzir a cadeia dos ácidos gordos e depois permitir a sua entrada para dentro da mitocôndria. Este processo é muito semelhante à beta-oxidação mitocondrial, sendo que a grande diferença é a primeira enzima. Se lembrarem, na beta-oxidação que já descrevi, o primeiro passo correspondia a uma desidrogenação com formação de uma dupla ligação. Desidrogenação essa que era dependente do FAD. E que depois, porque estava dentro da mitocôndria, este FAD era regenerado por entrega dos eletrões à ubiquinona, formando-se ubiquinol. Neste caso, e porque não nos encontramos dentro da mitocôndria, o processo é semelhante, ocorre na mesma desidrogenação dependente do FAD, só que o aceitador, em vez de ser a ubiquinona a formar o ubiquinol, é o oxigênio e forma-se peróxido de hidrogênio. E, portanto, a enzima, em vez de se chamar desidrogénase do acil-CoA, chama-se normalmente oxídase do acil-CoA. Claro que este peróxido de hidrogênio, que se está a formar nos peroxisomas, será depois quebrado pela catálase em duas moléculas de água e uma de oxigênio. Catálase, que é uma enzima que tem o núcleo M. O processo seguinte é igual. Formou-se o trans-enuil-CoA, vai haver a entrada de água, na mesma por uma hidratase, a hidratase do enuil. É uma hidratase que normalmente é de ácidos gordos longos e que existe mais nos peroxisomas. Forma-se o hidroxiacil, que depois, por uma desidrogenação, dá origem ao cetoacil e que depois vai sofrer uma quebra pela tiólase, levando à formação do acetil-CoA e de um acil com menos 2 ácidos gordos, com menos 2 carbonos. Este processo repete-se algumas vezes até que o ácido gordo fique mais curto, deixa de ser oxidado por esta oxídase do acil-CoA e nessa altura já passa a ser substrato da aciltransferase da carnitina e já consegue entrar para dentro da mitocôndria, sendo normalmente completamente depois oxidado na beta-oxidação a nível da mitocôndria. Do ponto de vista prático, o que vai acontecer neste mecanismo é que a primeira desidrogenação, que era dependente do FAD, não vai levar à formação de FAD e, portanto, à formação de energia, forma-se apenas água e oxigênio, e, portanto, há apenas a formação do NADH, que depois terá de ser transportado para dentro da mitocôndria, tal e qual como os acetil coenzima que se formaram, que também são normalmente transportados para dentro da mitocôndria, podem ser transportados pela carnitina também. Ou seja, nesta beta-oxidação dos peroxisomas, há genericamente a obtenção de menor quantidade de energia, porque estes primeiros processos que aqui ocorram não vai haver a formação do FADH2. Outro tipo de oxidação que acontece é chamada alfa-oxidação, que também ocorre nos peroxisomas e que é característica dos ácidos gordos ramificados. Concretamente, o ácido fitânico, que é um ácido gordo que existe no leite e alguns produtos de origem animal e que apresentam aqui um metilo que neste caso está na posição beta.
O que acontece é que quando está na posição beta não podem sofrer beta-oxidação e, portanto, vão sofrer primeiro um processo de alfa-oxidação e depois é que já podem seguir a beta-oxidação, vá lá, normal. Assim, numa primeira etapa, esses ácidos gordos vão ser a mesma ativados pela sintétase do acil-CoA. Neste caso, partimos do ácido fitânico, passamos a ter o fitanoil-CoA. E vão sofrer uma hidroxilação através de uma hidroxilase do fitanoil ou dioxigênase do fitanoil, que é uma enzima que necessita de ferro e de vitamina C, ou ácido ascórbico, e que vai consumir oxigênio e ao mesmo tempo a passagem de alfa-cetoglutarato a succinato. E vai haver então a introdução de um hidroxilo na posição 2, ou alfa. Posteriormente, por ação de uma líase, uma quebra, líase do hidroxifitanoil com a enzima A, ocorre aqui a perda de formil, de ácido fórmico, que depois vai originar CO2, e forma-se um aldeído, que vai ser oxidado pela desidrogênase de aldeídos a álcool, neste caso o ácido pristanoico, formando-se então o pristanoil, que depois vai ser ativado a pristanoil coenzima A. E sofre um processo semelhante à beta-oxidação, entrada de uma dupla ligação, entrada de água, nova desidrogenação e depois ocorre uma quebra. Mas neste caso, e porque temos aqui um metilo no carbono alfa, em vez de se formar o acetil, vai-se formar propionil. Portanto, no caso destes ácidos gordos ramificados, temos uma primeira oxidação com libertação de formil, que depois vai ser convertido a CO2, a formação aqui de um NADH, e depois segue o processo habitual da beta-oxidação, ativação, desidrogenação, hidratação, desidrogenação, mas em vez de formar o acetil, forma-se um propionil. Depois segue normalmente, liberta-se um acetil, novo propionil, acetil e novo propionil. E portanto temos assim a chamada alfa-oxidação que ocorre nos peroxissomas. Por fim, temos um outro processo que é chamada a ômega-oxidação, que é um processo que normalmente ocorre quando há déficit das enzimas da beta-oxidação e que é um processo que não está tão bem conhecido, mas que se sabe que há uma oxidação do carbono ômega. Este processo está mais conhecido no caso dos alcanos, em que este mesmo processo pode servir para a detoxificação destes compostos. Portanto, temos um primeiro processo em que vai haver oxidação não do carbono alfa, no beta nem do alfa, mas do último carbono, com a introdução de um hidroxilo no último carbono, através de uma monooxigênase, que é uma enzima que é dependente do citocromo, que faz parte do complexo citocromo P450 e que gasta oxigênio e NADPH, e ocorre então a introdução de um hidroxilo no carbono alfa. De seguida, vai ocorrer uma desidrogenação através da desidrogênase alcoólica e forma-se um aldeído, e depois, pela desidrogênase, o aldeído leva à formação do ácido. Portanto, passamos a ter, neste caso, um ácido dicarboxílico, que depois pode seguir um processo semelhante à beta-oxidação, podendo originar compostos como o succinato ou o adipato. Isto é um processo que não está tão bem estudado, mas que temos uma oxidação, aqui uma monooxigênase e depois duas desidrogênases, e portanto a introdução de um grupo ácido no carbono ômega. Espero ter ajudado a perceber. Obrigado pela vossa atenção.